Fala, gente, voltei sim, show de bola. Olha só, gente, agora, como eu já havia dito para vocês na parte um, vamos direto na conversa sobre os principais temas para nossa prova, tá bem? Inclusive, quem foi à aula na última quinta-feira, eu pedi que anotassem os principais temas, tá? Então, tudo que eu vou falar aqui está de acordo com o que eu pedi que você anotasse, beleza? Então, vamos lá. Novamente meu tablet está aqui do meu lado, tá? Que eu fiz algumas anotações e eu quero utilizá-lo, né, para ir falando, tá? Vamos lá. Primeira coisa, galera, formação do espaço geográfico mundial. E antes de qualquer coisa, eu sei, tá rolando um forrozão de fundo, eu espero que você não esteja conseguindo ouvir, mas se estiver ouvindo, desculpa, tá? É o bar aqui na frente de casa. Vamos lá. Vamos lá, gente. Pensar na organização do espaço geográfico mundial. Tem dois fenômenos que são cruciais para a gente entender esse fenômeno. Um, o colonialismo, onde tudo começou, e o neocolonialismo. Bom, vamos lá. O colonialismo, basicamente, é aquela fase do século XVI que vocês aprendem na escola como grandes navegações, quando o Brasil era encontrado e invadido pelos portugueses, beleza? Vocês já sabem disso. Foi naquele momento, foi durante esse período, beleza? Que os países europeus vão se jogar aos mares e vão colonizar o planeta Terra inteiro, tá? Só algumas poucas localidades vão escapar desse processo violentíssimo e perverso que foi a colonização, tá? Mas é basicamente isso, tá? E depois o neocolonialismo, também conhecido por muitos como imperialismo, que alguns estudiosos apontam que acontece até hoje, tá? Ele vai ter um grande foco no século XIX, tá? Com a divisão do continente africano entre os europeus, né? Basicamente são eles sentando, né, as principais economias da Europa Ocidental sentando em uma mesa, né, na Conferência de Berlim, olha o nome, tá? Decidindo entre elas quem ficaria com cada parte de África e Ásia. Então a Alemanha fica com isso, a Inglaterra fica com aquilo outro, e assim sucessivamente. Inglaterra e França vão ser as duas nações europeias com mais possessões, com mais posses, melhor dizendo, com mais posses no continente africano durante esse período, né? E qual é a intenção desses países quando eles entram com muita força no continente africano e asiático, mas um grande destaque para o continente africano durante o século XIX, com o neocolonialismo, também chamado de imperialismo? Cara, basicamente a lógica era: estavam vivendo um período de segunda revolução industrial. Ei, não viaja, ei, não dorme, vem comigo, vem comigo. Era o momento de segunda revolução industrial, Fordismo, tá? Era o momento em que havia uma grande produtividade, uma produção muito grande, principalmente de automóveis e outros produtos. Se produzia muito e se vendia muito. Só que o mercado europeu já estava cheio. Quem já tinha comprado uma geladeira ia comprar uma segunda para quê? Então é necessário se ter um outro mercado consumidor, outras pessoas para comprar os seus produtos. Novamente, como eu estou dizendo, que é um momento onde havia uma grande produção. Se tem grande produção, é necessário ter o quê? Matéria-prima. E quem poderia oferecer isso em abundância? O continente africano. Ei, não se perde, não dorme. Então o imperialismo, ou também chamado de neocolonialismo do século XIX, né, ele vai ter um grande foco em África e Ásia, mas muito África. Por quê? Porque foi a parte do globo que foi mais afetada pelos europeus, digamos assim. Tanto desde lá do colonialismo, com o comércio de pessoas escravizadas, sequestradas e escravizadas do seu continente, levadas para o mundo inteiro. Mas no século XIX é quando os europeus eles vão entrar novamente, dessa vez com muita força no continente africano. Novamente, isso aconteceu também na Ásia. A expressão disso é a invasão da Manchúria pelo Japão, né, uma região ali da China invadida pelo Japão. A Inglaterra forçando o mercado chinês a comprar ópio,
né, a guerra do ópio, tá? Então teve a sua expressão muito forte na Ásia, mas o destaque para o imperialismo é a África. Conferência de Berlim, divisão do continente pelos europeus, as práticas mais cruéis que a humanidade já criou, sendo postas em prática com muita força na África, também na Ásia, mas na África de uma maneira escrachada, né? Um exemplo é o Congo belga, tá? A forma como o Congo vai ser tratado pela Bélgica não tem nome, sabe? É um negócio assim absurdo. A forma como os europeus lidaram com o continente africano, né? E como foi o imperialismo do século XIX, esse neocolonialismo, tá? Então, o neocolonialismo é isso, é essa chegada dos europeus com sangue nos olhos, mais sangue nos olhos do que já vinha acontecendo, né, desde o século XVI. E aí a lógica era a seguinte: nós estamos no momento de segunda revolução industrial. Nós quem? Europa Ocidental. Europa Ocidental em segunda revolução industrial. Precisamos produzir cada vez mais. Que é necessário o quê? Mercado consumidor. É necessário matéria-prima. E dentro desse aspecto do mercado consumidor, eu quero trazer um outro ponto para vocês, que é o seguinte. Cara, olha só. Se um país produz blusa e no seu país ninguém usa blusa, eu sei que é um exemplo esdrúxulo, mas só para você entender onde eu quero chegar. Se um país produz blusa e o seu país não produz blusa, para que tu vai comprar a blusa dele? Tu não vai comprar, pô. Agora, se você tiver a mesma cultura que a desse outro país, ei, não dorme, hein? Não dorme, não se perde. Vem comigo. Vem comigo. Se você tem a mesma cultura desse outro país que produz e vende blusa, aí você vai querer comprar essa blusa, percebe? O que os europeus fazem durante o neocolonialismo, o imperialismo? Eles injetam a sua cultura sobre esses países. Então esquece a cultura local, você não pode falar a sua língua local, você não pode praticar as suas rezas locais, você tem que praticar a reza do europeu, você tem que falar a língua do europeu, porque assim você se torna mercado consumidor, assim você compra o que ele produz, ponto. Percebe como é extremamente perverso tanto o colonialismo como também o neocolonialismo, o imperialismo. Eu estou dando destaque a esse caráter cultural, por quê? Pelo simples fato de que o imperialismo, o neocolonialismo, não se trata apenas de um aspecto comercial, de um aspecto territorial. Cheguei, dominei o território, agora é meu. Não. Tudo bem, é utilizado para isso também, né? Mas há um aspecto cultural que ele precisa ser colocado. É o europeu injetando a força, a sua cultura, nos povos que estavam sendo oprimidos, ocupados e colonizados da pior forma que a humanidade poderia fazer com algum ser vivo. Entende? Então, é uma lógica que também é aquilo, né? Tudo que é do europeu é mais bonito, é mais importante, o branco é o bonito, o louro é o bonito, os traços dos negros são feios, a religião do negro é ruim, é negativa, mas o cristianismo europeu é bonito, entende? Então há um aspecto cultural fundamental de ser pontuado quando falamos do neocolonialismo, do imperialismo e do colonialismo também. Qual a diferença dos dois? A diferença dos dois é a seguinte: o colonialismo dá início a esse processo de formação do sistema mundo, né? Formação de colônias. Já o imperialismo, ele está numa lógica de revolução industrial. Olha o neocolonialismo, imperialismo. É o europeu colonizando, poderíamos colocar assim novamente, é o europeu invadindo, matando para formar mercado consumidor, é o europeu invadindo para pegar mais matéria-prima e introjetando a sua cultura para ter mercado consumidor
né, com muita força ali para poder comprar os produtos da Europa. Então, basicamente, é um momento histórico que nós estamos falando. Neocolonialismo e imperialismo é um momento de muita atuação do aspecto cultural, propaganda, entende? O que é o do europeu é mais bonito, é mais legal. Além disso, século XIX também é um momento de revolução industrial, segunda revolução industrial, necessária muita mão de obra, muita matéria-prima, mercado consumidor, tá? Então, fiz alguns breves comentários, né, sobre o colonialismo, neocolonialismo e a diferença dos dois, né, mas como que eles nos ajudam a compreender como que o mundo é hoje em dia. Cara, olha só, ninguém é pobre porque surgiu pobre, não. Não existe país pobre porque sempre foi assim. Sempre existiu rico, sempre existiu pobre. Negativo. Ei, presta atenção, olha para mim, não viaja. O mundo em que você vive, a organização do mundo em que você vive, ela se dá atualmente a partir de um processo que começa no século XVI. A lógica que nós temos hoje em dia de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, e sabemos que quando falamos de subdesenvolvidos aqui dentro há os emergentes junto, é uma lógica que começa no século XVI. Pré-século XVI o mundo era diferente. Entende? O sistema político-econômico sobre o qual o seu planeta está submetido não esteve aqui desde quando a humanidade surgiu. Isso não faz sentido. O mundo como você conhece, ele passa a ser do jeito que você conhece, com países ricos e países pobres, a partir do século XVI, das grandes navegações, do colonialismo. Isso é fundamental que você tenha em mente. Ei, vem comigo. Então, colonialismo, neocolonialismo, ou seja, imperialismo, são processos históricos que vão marcar a construção do que a gente chama de divisão internacional do trabalho, a DIT. Então, o colonialismo e o neocolonialismo vão dividir os países entre ricos e pobres, desenvolvidos e subdesenvolvidos. As antigas metrópoles, os países da Europa Ocidental, atualmente são os desenvolvidos. E os que eram colônias, hoje são os subdesenvolvidos, com exceção dos Estados Unidos, que aí a gente vai ter uma aula só para Estados Unidos, tá? Com exceção deles, quem era metrópole no passado, hoje em dia é desenvolvido. Quem era colônia no passado, hoje em dia é subdesenvolvido, tá? Então, colonialismo e neocolonialismo, eles vão criar. São dois processos históricos, são dois processos que se desenvolvem em momentos históricos diferentes que se complementam. E esses processos são responsáveis pela divisão do mundo como nós temos hoje em dia. O norte global rico e o sul global pobre. E quando eu falo norte global, não é por um aspecto geográfico. Não é uma divisão que se dá por aqueles países que estão acima da linha do Equador, ao norte da linha do Equador. Não. Norte global são os países ricos. Lembra que na sua sala de aula eu coloquei um mapa no seu quadro e eu peguei essa linha que divide o país entre norte global e sul global, e ele vai até a Austrália e sobe. Ora, do ponto de vista geográfico, a Austrália está no sul. Ei, vem. Só que do ponto de vista que mais importa, que é o cultural, o econômico, o político, a Austrália está no norte, mesmo que geograficamente ela esteja no sul. Então, quando eu falo norte global e sul global, é pelo aspecto econômico, é pelo aspecto cultural, sobretudo. Beleza? Então, essa divisão entre países que produzem tecnologia, que produzem conhecimento, principais livros, principais autores, principais universidades, vêm do norte global. Essa divisão de geração de tecnologia, de conhecimento, não que o sul global não produza conhecimento, produz muito, porém, quem tem mais relevância, quem tem mais visibilidade, são os intelectuais do norte global, você sabe disso. As principais produções culturais, norte global. Entende?
A Apple está no mundo inteiro, mas a sede está onde? Estados Unidos da América, Norte Global. Quem produz tecnologia para a Apple? Norte Global. Quem pensa o design do iPhone? Norte Global. A sede da Apple permanece nos Estados Unidos, mas a montadora? A montadora está em Bangladesh, a montadora está na China, no sul global. Entende? Então essa lógica do país desenvolvido, antiga metrópole, produzindo, percebe o nome, produzindo produtos manufaturados, produtos com mais tecnologia aplicada, produtos com mais valor agregado, olha o nome, vem, valor agregado, cara, valor agregado, é produto tecnológico. Enquanto que a colônia atual, enquanto que o país subdesenvolvido, antiga colônia, oferece o quê? Vende o quê? Soja, milho, café, minério de ferro, aço. Entende onde eu quero chegar? Enquanto o norte global vende, produz produtos com mais valor agregado, com maior valor agregado, mais tecnologia aplicada, o sul global vende o quê? O sul global vende produtos primários, vende produtos mais simples. Essa divisão do mundo que nós chamamos de DIT, Divisão Internacional do Trabalho, é estruturada pelo colonialismo e pelo neocolonialismo, também chamado de imperialismo. Entende? Isso que eu quero que você saiba. Você precisa saber disso. Tá? Vamos para o segundo tema que eu quero falar com vocês. Entendi. Eu estou indo para algumas anotações que eu fiz aqui, tá? Fala um pouquinho de Brasil. Já falamos de DIT, já entendemos como que essa DIT foi formada, né? Mas aí onde está o Brasil dentro disso? O Brasil é o quê? Gente, rapidinho. Eu sei que aí de fundo tá o mapa da América, tá? Do continente americano. Eu deixei esse mapa só para ilustrar mesmo, porque eu tô pequenininho aqui no canto, né? Daqui a pouco eu vou aparecer com outros mapas, tá? Vou utilizar outros mapas e tal, mas nesse momento é só para ficar alguma coisa aqui de fundo, para não ficar um nada. Eu deixei esse mapa da América só para ilustrar, tá? Mas vem, não se perde, vem comigo, vem, olha só. Quando você pensa no Brasil e a DIT, a posição que o Brasil ocupa na divisão internacional do trabalho, gente, o Brasil é subdesenvolvido. O Brasil é subdesenvolvido. O Brasil foi colônia. Qual é o produto que o Brasil mais exporta? Soja. Qual é o segundo produto que o Brasil mais exporta? Minério de ferro. Nos 5 principais produtos que o Brasil vende para o mundo, você encontra pelo menos 4 ali sendo produtos primários. Se eu não me engano, o quinto é café. Pô, pelo amor de Deus, você sabe disso. O Brasil é um país subdesenvolvido. O Brasil está localizado no sul global. Só que o Brasil é um subdesenvolvido comum. Brasil e Guiana Francesa. Guiana Francesa não. Brasil e Suriname. Os dois são subdesenvolvidos. Mas é exatamente igual? Não é. Por mais que o Brasil seja desenvolvido, ele é um subdesenvolvido com estrelinha. Ele é um subdesenvolvido plus. Ele é um subdesenvolvido pro. Ele é um emergente. Os emergentes, vem comigo, isso é importante, não viaja, vem comigo. Os emergentes são países subdesenvolvidos que possuem um nível de industrialização, de complexidade, de complexificação da sua economia superior do que um subdesenvolvido apenas. O Suriname exporta o quê? Cana-de-açúcar? Cacau? Sem dúvidas. Madeira? Sim. Mas e aí? Cadê a indústria do Suriname? Até tem, mas é uma aqui, é outra lá, é uma indústria de base, é uma indústria muito simples, não tem uma complexidade nessa malha industrial do Suriname. Entende? Agora, quando você vai para o Brasil. Brasil, ele é o país que tem a única fábrica de semicondutores de toda a América Latina. Vou repetir. Vem comigo.
Não dispersa, vem comigo. O Brasil é o único país da América Latina que possui uma fábrica de semicondutores, que é o produto mais importante do mundo hoje em dia. Que produz, que está em celular, que está em geladeira, que tem smartwatch, tem smart TV, semicondutores. O Brasil é o único país da América Latina que tem uma fábrica de semicondutores. Essa fábrica bate de frente com as fábricas da Coreia do Sul? De forma nenhuma. Um minutinho só. Relógio. Pronto. Alarme. Essa fábrica do Brasil de semicondutores é igual, mesmo nível de complexidade tecnológica das fábricas da Coreia do Sul? De forma nenhuma. Mas ainda assim, o Brasil tem fábrica de semicondutores. É isso que eu estou falando. O Brasil tem fábrica de veículos. São do Brasil? Foram construídas pelo governo brasileiro? Não, não são. São empresas, são fábricas, melhor dizendo, tá? Que vêm de países desenvolvidos, que se estabelecem no Brasil porque a mão de obra é mais barata aqui, porque esquece, sei lá, muitos anos, 5, 10 anos de pagamento de impostos. O Brasil oferece uma série de fatores. Ei, olha o nome, fatores locacionais. Fatores locacionais são fatores importantes para a localização da fábrica da empresa num país. Percebe? Então, o Brasil oferece uma série de fatores locacionais que giram em torno de quê? Mão de obra mais barata, isenção fiscal, dentre tantos outros, legislação ambiental mais frágil, para empresas multinacionais aqui alocarem as suas fábricas. Então não são empresas 100% brasileiras, mas estão no Brasil. Quando você olha para o leque de indústrias brasileiras, quando você olha para todo o espaço industrial brasileiro, você tem uma diversidade. Tá? Tem empresa de veículos, tem empresa de semicondutores. Essa empresa de semicondutores, ela é estatal, tá? Ela é do Brasil. Foi o governo brasileiro que criou e o governo brasileiro que mantém essa fábrica, tá? Ela é uma fábrica e um instituto de pesquisa ao mesmo tempo. Gera tecnologia de ponta, tá? Então o Brasil, por mais que ele seja um país subdesenvolvido, ele tem a sua economia mais diversificada do que um país... Ei, não viaja, hein? Ele possui a sua economia mais diversificada do que um país subdesenvolvido no conceito mais raiz, né, desse próprio conceito. O Suriname, por exemplo, exporta o quê? Cacau, madeira, cana-de-açúcar. Você não vai encontrar uma fábrica de semicondutores no Suriname. Você não vai encontrar, acabou. Suriname é subdesenvolvido. Agora, o Brasil é subdesenvolvido? Sem dúvidas, ele é. Mas ele tem uma estrelinha, ele tem um Pro, ele tem um Plus, ele é um emergente. Percebe? Todo emergente é um subdesenvolvido. Ei, vem comigo. Olha o que eu estou falando agora. Todo emergente é um subdesenvolvido, porém, nem todo subdesenvolvido é um emergente. Mais uma vez, não dispersa, vem comigo. Todo emergente é um subdesenvolvido, porém, nem todo subdesenvolvido é um emergente. Tá? Eu queria falar sobre isso com vocês. E agora, eu vou colocar um outro mapinha para vocês, tá? Que aí eu quero falar um pouquinho sobre projeções cartográficas. Tá? Aqui a gente falou bem rápido, nosso tempo é um pouquinho curto. Então já coloquei a nossa primeira projeção aqui, tá? Que é a projeção de quem? Que projeção é essa? Você sabe, eu sei que você sabe, cara. É a projeção de Mercator. Mas antes de eu entrar no nome das projeções, vamos lá. O que é uma projeção cartográfica? O que é uma projeção cartográfica? Olha só, projeção cartográfica, ela é criada, as projeções cartográficas, elas são criadas para minimizar as deformações existentes em qualquer mapa. Amigo, como assim? Olha só, o seu planeta ele é esférico, tá? Amigo, eu ouvi que o nosso planeta ele é um geóide. Sim, ele é geóide, ele tem algumas deformações por conta do relevo, ele não é uma esfera perfeita, mas para estudo nós simplificamos e colocamos nosso planeta enquanto uma esfera perfeita. Por quê? Porque é mais fácil de estudar desse jeito, tá? Então, imagina que o seu planeta ele é uma esfera.
tá? E aí você pega essa esfera e você planifica. Por que você planifica? Para fazer um mapa. Imagina, você pega uma laranja esférica e você taca essa laranja na parede. Você vai ter deformações ali. É óbvio, é evidente. Você está pegando algo que é esférico e você está planificando. O que isso significa dizer? Significa dizer que absolutamente todo mapa tem deformações, tem erros. Nós, não viaja, nós, geógrafos, cartógrafos, engenheiros, sabemos disso. Nós sabemos disso. Nós sabemos que todo mapa vai ter erro. Nós sabemos disso. Porque você está pegando um planeta e você está planificando. É impossível não ter deformações. É impossível não ter erros nele. Vão existir erros em qualquer mapa, em todo e qualquer mapa. Nós, nós criamos as projeções cartográficas para minimizar esses erros. Para diminuir ao máximo possível esses erros. Tá? Então, primeiro conjunto, percebe? Eu estou falando de conjunto. Primeiro conjunto de projeções cartográficas que nós temos é o conjunto que vai classificar, né, de acordo com o tipo de deformação. Então, é a classificação quanto ao tipo de deformação. Esse é o conjunto de projeções que nós vamos começar a relembrar agora, porque tudo já foi falado em sala. Está no seu caderno, está no seu livro. Bem, primeiro tipo de projeção que nós temos dentro desse grupo é a conforme. Olha esse nome, conforme. Ela é conforme. O que será preservado nessa projeção? As formas. As formas serão preservadas na projeção conforme. Ei, não viaje. Eu sei que é chato. Eu sei que mudou um pouquinho o foco da nossa conversa. Mas vem comigo. Preste atenção. Olha o nome da projeção. Conforme. Forme. O que será preservado? A forma. Então, a forma dos continentes, a forma dos países será preservada. Agora, o que vai ser distorcido? O que vai ser modificado? As áreas. Olha para o mapa. Olha para esse mapa que está aqui na tua tela. Esse país, não sei se está aparecendo no meu cursor aqui, né, o mouse, eu acredito que sim. Olha só, esse local aqui gigantesco, maior do que o Brasil, maior do que a África, é a Groenlândia. A Groenlândia na vida real é isso aqui, ó. A Groenlândia é pequenininha. Não é tão pequena assim, mas tudo bem. Ela é pequena. Frente ao Brasil, ela é pequena. A Groenlândia ela é pequena na vida real. Olha o tamanho da Groenlândia nessa projeção aqui. Nesse mapa aqui. Esse mapa aqui é a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é nada mais, nada menos do que uma projeção conforme. Uma projeção conforme. Olha o nome. Ei, vem comigo. Ei, não viaja. Olha o nome. Conforme. O que é preservado? A forma. E o que é alterado? A área. Olha para o mapa de novo. Olha para esse mapa de novo. Olha a Groenlândia. A área da Groenlândia está completamente distorcida. Você pegou um troço que é desse tamanhinho e você esticou. A área dela, a área dela está distorcida. Agora, e a forma dela? A forma está mantida. A Groenlândia é exatamente assim. A forma da Groenlândia, a forma da localidade, a forma da Groenlândia é assim. Olha para a África. A forma do continente africano está correta. Está correta. Olha para a forma da América do Sul. Está correta? Está correta. A forma está correta. O que está errado aqui? A área. O continente africano está pequenininho, está diminuto, está pequenininho. Olha a América do Sul, pequenininha. Agora, olha a Groenlândia. Novamente, a forma da Groenlândia, certíssima. Agora, e a área? A área está completamente deformada. Olha o nome de novo, vem. Olha o nome dessa projeção, conforme. Qual é o centro dessa projeção? É a forma. O que vai ser modificado? A área. Já falamos sobre isso, você já sabe disso, estou só te lembrando. Beleza?
O segundo tipo de projeção, quanto ao tipo de deformação que nós temos, é a equivalente. Olha para esse mapa agora. Olha para esse mapa. O que você tem aqui, cara? O que você tem? Já te adianto. A equivalente é o inverso da conforme. Se na conforme a área era deformada e a forma era mantida, na equivalente a área é mantida e a forma é distorcida. Olha para a África. Olha para o continente africano aqui. Irmão, tu tá vendo? Você está vendo? A forma do continente africano está completamente distorcida. Tá parecendo um palitinho. Pô, pegaram a África e esticaram, pô. Tá magra essa... Olha só. Olha como é que essa África tá esticada. Agora, o tamanho tá certo. A área tá certa. A África, em comparação com os outros continentes, tem essa área mesmo. Olha a Groenlândia. Olha a Groenlândia, que eu falei que era pequenininha. Aqui é a Groenlândia. Eu vou comparar com vocês. Groenlândia na projeção de Mercator, na projeção conforme, aqui em cima. Groenlândia na projeção de Peters, que é uma projeção equivalente. Olha a Groenlândia, aqui em cima. Olha só. A Groenlândia foi achatada. Entende? Olha a forma da Groenlândia. Está completamente distorcida. Porém, a área dela é isso mesmo. O tamanho da Groenlândia na vida real é esse mesmo. Olha para a África. Olha para a África. Ei, não dispersa. Olha para a África. A área da África, o tamanho da África, certíssimo. Porém, a forma, pô, a África está esticada. Você consegue ver nesse mapa? Você consegue ver nesse mapa? A forma da África está distorcida, porém a área está certa. Entende? Então, se você entende a conforme, você entende a equivalente. A equivalente é o contrário da conforme. Vamos para o próximo. Equidistante. Novamente, presta atenção no nome. Ei, vem. Presta atenção no nome. Presta atenção no nome. Olha o nome. Equidistante. Equidistante. Vou botar o mapa aqui para vocês. Equidistante. Na projeção equidistante, o que é mantido? Ei, não se perde. O que é mantido? A distância. Na projeção equidistante, o que é mantido? A distância. Você sabe disso, está no nome. É a distância. A distância é mantida na projeção equidistante. Mas e as áreas e as formas que nós estávamos conversando agora? A gente falou de área e de forma na projeção equivalente, na projeção conforme, e na equidistante. E na equidistante, como é que elas ficam? Elas são deformadas. Elas são completamente deformadas. Então, olha só. Essa projeção, a equidistante, ela é muito utilizada na navegação aérea e naval. Por quê? Porque a distância, a distância entre os países, a distância entre os continentes, ela é mantida, ela é conservada. Para quem está em um navio, isso é fundamental. E o que menos importa, que é a área dos continentes e a forma dos continentes, é deformada. Então, na equidistante, a distância é mantida, a distância é conservada. E o que muda? A forma e a área. Olha para esse mapa. Olha para esse mapa. Como ele é esquisito. Ele não é esquisito sem querer, não. É de propósito. As distâncias estão mantidas, mas as formas e as áreas deformadas. Beleza? Tranquilo? E a próxima projeção quanto ao tipo de deformação é a afilática. Olha esse nome estranho, afilática. É o nome mais estranho que a gente viu até agora. Tá? Na afilática, tudo vai ser distorcido. Na afilática, tudo, absolutamente tudo vai ser distorcido. Aí você fala assim, caraca, homem, então ferrou. Pra que fazem isso? Vem comigo, você conhece isso? Tô falando, cara, você conhece a afilática, tá aqui. No seu livro tem uma projeção afilática.
Todo mapa mundi de livro didático, de livros que se propõem a falar do mundo, enfim, vai ter uma projeção afilática. A projeção afilática, ela vai distorcer a forma, ela vai distorcer a área, ela vai distorcer a distância, porém, ei, não se perde, porém, se preocupando em distorcer a menor quantidade possível. É como se o pessoal que fez a afilática tivesse sentado e falado assim, olha só, gente, o papo é o seguinte, não vai dar para distorcer, para manter um e distorcer o outro, não vai dar, porque ou a gente cai na conforme, que fica aquele negócio bizarro, foco na Europa, foco ali nas localidades mais afastadas da linha do Equador, fica estranho pra caramba. Não dá para ser equivalente, porque parece que a gente pegou o continente africano e esticou, parece que eu peguei a América e estiquei, fica feio pra caramba, entende? Equidistante é maneiro pela distância, mas o resto tá abertamente deformado. Vamos fazer o seguinte, por que a gente não tenta distorcer o mínimo possível todas elas? E tá aqui o resultado. Tá aqui o resultado. Ei, tá aqui o resultado. É o mapa mundi que você conhece. A forma tá deformada? Tá. A área tá deformada? Tá. A distância tá deformada? Também tá. Porém, o mínimo possível. Entende? É o mais próximo do que a gente consegue chegar de uma projeção que não deforme tanto. Ao mesmo tempo que ela deforma tudo, ela busca deixar o mais coeso possível entre cada um desses aspectos, que são analisados para a formação de um mapa, de uma projeção cartográfica. Tranquilão? Tranquilão? Ei, não viaja, não desperta, eu sei que está cansativo, mas vem comigo, vai dar bom. Vem comigo, presta atenção. Tranquilão? Show de bola. Olha só, temos um outro tipo de deformação, tá? Esse outro tipo de deformação tá aqui, ó. Que são basicamente, temos outros tipos de projeção, tá? Esse outro tipo de projeção já vai classificar quanto ao tipo de superfície de projeção. E vocês vão perceber que muitas das projeções que a gente conversou estavam feitas sobre essas projeções aqui. Porque essas projeções, elas são, como o próprio título já diz, né? São classificações quanto ao tipo de superfície de projeção. Quanto ao tipo de superfície de projeção. Como assim? Olha só. Primeira delas é a projeção cilíndrica. É como se eu tivesse pego o globo, novamente, o globo enquanto um cilindro, uma esfera perfeita, para facilitar os nossos estudos, tá? Então, como se eu tivesse pego o globo esférico e envolvido essa esfera, ei, não viaja, vem comigo, e envolvido essa esfera com um cilindro. Depois eu peguei esse cilindro e, ó, abri. Mais uma vez, é como se eu tivesse uma esfera, envolvido essa esfera com um cilindro, e depois, ó, abri o cilindro, sacou? Olha para o mapa, olha para o mapa. A primeira aqui, a mais icônica de todas, feita lá no século XVI, projeção de Mercator, projeção de Peters, são todas projeções cilíndricas. Ei, vem comigo, olha só, olha para o mapa. É como se eu tivesse pego o globo e envolvido esse globo com um cilindro. Depois que eu envolvi o cilindro, eu abri, olha como fica. Quadradinho, com paralelos e meridianos muito bem pronunciados. Você consegue, inclusive, cruzar os dois e formar um ponto. É por essa projeção que a gente consegue achar latitude e longitude com muito mais tranquilidade. É pela projeção cilíndrica. Quando vocês estudaram na escola latitude e longitude, vocês estudaram a partir de uma projeção cilíndrica, de um mapa feito sobre a projeção cilíndrica. Por quê? Porque é mais fácil. Sacou? É aquele mapa tradicional, o mapa mundi tradicional. É uma projeção cilíndrica. Peguei o globo, envolvi com o cilindro e abri esse cilindro. Ponto. Projeção cilíndrica. Tranquilão? Segundo tipo de projeção, quanto ao tipo de superfície, a cônica. Ora,
Se é cilíndrica, é como se eu tivesse envolvido o planeta com um cilindro. A cônica é como se eu tivesse colocado um chapeuzinho de festa de aniversário sobre o globo. Não é um cone? Ei, vem comigo. O chapéu de festa de aniversário não é um cone, cara. Então é como se eu tivesse colocado um cone sobre o planeta. E Almir, por que isso existe? Pelo seguinte: a porção do globo abarcada, abraçada por esse cone, é a região que vai ser estudada. É a região que vai receber mais atenção. Olha para esse mapa. Ei, olha para esse mapa que está aqui na tua tela, na projeção cônica. Eu, nesse mapa, me proponho estudar o quê? A América do Norte. Tem México aqui, tem Estados Unidos aqui, tem Canadá aqui. Se eu me proponho a estudar essa parte do mundo, eu vou colocar o cone sobre aonde? Hein? Vou colocar o cone sobre aonde? Porra, você sabe. Você sabe. Eu vou colocar próximo dessa porção do mundo. Assim, eu vou ter um recorte, eu vou ter um foco maior sobre essa localidade. Sacou? Terceiro tipo de projeção quanto ao tipo de superfície é a projeção plana, também chamada de azimutal. Ei, olha o nome estranho. Azimutal. Ei, olha esse nome. Azimutal. Projeção azimutal, projeção plana. O que é isso? Novamente, quando nós colocamos uma superfície de projeção sobre essa esfera, né, que é o nosso planeta, nós estamos dando foco, nós estamos nos propondo a entender uma parte específica desse mundo. Quando eu pego a projeção plana, olha o nome, plana, eu estou pegando uma espécie de prato, uma espécie de disco, e colocando sobre uma parte do mundo. E aí eu vou me propor a estudar essa parte do mundo. Entende? Olha o exemplo. Olha o exemplo. Quando você pega esse mapinha aqui da projeção azimutal, esse mapa é o mapa da ONU. Quanto mais próximo na projeção azimutal, quanto mais próximo ao centro do disco, quanto mais próximo ao centro do prato, mais conservadas são as características da localidade que você quer estudar. E conforme você vai se afastando desse centro, mais deformado, mais deformada fica essa localidade. Tá? Então, novamente, eu estou me propondo ao olhar para um recorte do espaço. Eu estou colocando uma superfície de projeção. Há uma superfície ali. E é isso que eu estou olhando. É isso que eu estou estudando. Tranquilo? De boa? Pessoal, fiz uma revisãozinha aqui rápida sobre essas projeções. Eu achei que vale a pena, tá? A gente teve só uma aula ou duas sobre isso. Eu queria retomar aqui na revisão esse conteúdo com vocês, tá? Então, acho que não restou nenhuma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo, que eu respondo pelo plural ou então em sala de aula, tá? Vamos lá. Então, qual que é a importância de escolher uma projeção? A importância é que a projeção cartográfica que você vai escolher seja a projeção quanto à superfície de projeção, tá? Ou a projeção quanto ao tipo de deformação. A sua escolha vai dizer quais elementos serão deformados, quais elementos serão mantidos para melhor representar uma parte do globo ou o globo inteiro. Basicamente, é para fazer um mapa da forma que você quer, preservando o que você quer, distorcendo o que você quer, para representar com a maior fidelidade possível um aspecto sobre o qual você quer falar, ou a parte do globo sobre a qual você quer falar. Sacou? É isso. Tá? Passando... Vamos lá. Tá. Falar agora rapidinho sobre Guerra Fria. Tá? Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi basicamente um período histórico. Tá? Já falei muito disso em sala. É o mastigado do mastigado aqui, porque eu já entrei em muitos detalhes. Tá? Guerra Fria foi basicamente um período histórico em que você tinha dois polos de poder. De um lado, o polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos da América, e do outro, o bloco socialista, o polo socialista de poder, beleza? Encabeçado, liderado
pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Tranquilo? Por que ela é chamada de Guerra Fria? Porque os dois líderes dos dois polos nunca brigaram entre si. Eles nunca se chocaram frontalmente. Um nunca deu um tiro no outro. Mas eles financiavam guerras entre países menores. As duas guerras mais emblemáticas desse momento são as guerras das Coreias, né? Quando os Estados Unidos, né, dividem a Coreia em Coreia do Norte e Coreia do Sul, no paralelo 38, se não me falha a memória. Tá? Os norte-coreanos e os sul-coreanos até hoje se consideram como um território único, com problemas políticos, com divergências políticas e econômicas, sem dúvidas. Tá? Porém, se consideram como um único território, um único povo. Por quê? Porque a divisão não foi feita por eles, foi feita por um estrangeiro, por alguém externo. Ei, vem comigo, não dispersa, vem comigo, olha para cá. Foi feito pelos Estados Unidos da América, durante a Guerra da Coreia. Tá? Que não acabou, inclusive. Eles estão em um armistício, que é diferente de um fim da guerra. Armistício é quando ninguém atira em ninguém, mas a qualquer momento a guerra pode voltar. Fim de guerra é quando a guerra acabou e ponto. Tá? E a outra guerra mais específica, mais expressiva desse momento que a gente pode falar aqui é a Guerra do Vietnã, né, em que os Estados Unidos perdem a guerra para os vietnamitas, diga-se de passagem, tá? Vietnã que até hoje é socialista, beleza? E estava dentro desse espectro da Guerra Fria, em que você tinha capitalismo e socialismo, né, brigando entre si. Tranquilidade? Aí, claro, teve a crise dos mísseis de Cuba, que não foi uma guerra, não foi um conflito, mas cabe uma menção, tá? Quando realmente, quando os Estados Unidos dão um ataque de pelanca violento, né, e quase que explode a Terceira Guerra Mundial. Mas aí a União Soviética retira os mísseis de Cuba e os Estados Unidos retiram seus mísseis da Turquia e a situação ela é resolvida. Tá bem? Então a Guerra Fria foi esse período em que você tinha dois polos de poder, né, um capitalista e um socialista, tá, que brigavam pelo domínio, pela hegemonia global. Ela é fria porque os dois maiores poderes desse período não brigaram diretamente entre si, mas financiavam guerras entre eles, entre os seus aliados. Beleza? Ou aqueles que eles quisessem atrair para os seus campos de poder. Tá? E qual que é a relação que a gente pode falar hoje em dia sobre Guerra Fria e nossa realidade? Tem alguma coisa que acontece hoje em dia que nos rememora a Guerra Fria? Tem. O quê? Guerra entre Estados Unidos e China. Mas é uma guerra de poupou, de tiro, de arminha? Não. É uma guerra tecnológica. Tá? É uma guerra por informação. É uma guerra econômica. É um conflito econômico. Alguns estudiosos nem chamam de guerra. Tá? É conflito mesmo. Mas por que isso nos lembra da Guerra Fria? Pelo seguinte, novamente, dois países, um capitalista e o outro socialista. Tranquilo? Em que os dois disputam pela hegemonia a China, principalmente da sua região, né, a Ásia, mas a gente não pode esquecer que a China é o principal parceiro econômico de mais de 100 países no mundo. Tá? Então a China não tem só uma hegemonia na Ásia, mas tem na África principalmente, tem na América principalmente. Ei, você mesmo, o seu país, não viaja, o seu país, o Brasil, o principal parceiro econômico do Brasil é a China. Acorda, vem comigo. O principal parceiro econômico do Brasil é a China. A soja brasileira vai para a China. O minério de ferro brasileiro, China. O milho brasileiro, China. Depois Estados Unidos, depois Europa. Primeiro de tudo, China, beleza? Então a China ela tem ampliado a sua influência econômica pelo planeta Terra inteiro. E os Estados Unidos enxergam o planeta Terra como a sua área de hegemonia, principalmente as Américas. Então a principal economia do mundo, que são os Estados Unidos da América, se defronta com um país também socialista, igual como era no século XX, tá? Que já cresce num nível
em que daqui a alguns anos, que não vão ser muitos, alguns analistas colocam para 2030, e 2030 já está batendo na porta, tá? Vai se tornar a maior potência econômica do mundo, tá? Ver esse país que há 70 anos atrás era um dos países mais pobres do mundo, alguns estudiosos colocam como o mais pobre do mundo, há 30, 40 anos atrás, se tornar a segunda maior potência econômica do mundo, com vistas a se tornar a maior potência econômica do mundo. E é óbvio, é evidente que eles vão querer impedir isso. Então começa um cenário atualmente de guerra, né, para impedir o acesso por parte da China a tecnologias. Tecnologias para quê? Olha como a gente volta para um ponto inicial. Tecnologias para a produção de semicondutores. Porque hoje em dia você não produz nada, nem smartphone, nem computador, sem semicondutores. Olha para mim, presta atenção, não viaja, ei, vem. Então, um dos produtos, para não dizer o produto mais importante do mundo hoje em dia são os semicondutores. E os norte-americanos tentam suprimir a economia da China a partir desses semicondutores. Então os Estados Unidos estão falando assim, mundo, todo mundo que deseja manter relações comerciais comigo, a maior economia do mundo ainda é a norte-americana. Vocês não podem vender nem um preguinho que vá ser utilizado para a produção de semicondutores para a China. Do contrário, vocês não vão poder comercializar comigo. E ninguém quer deixar de comercializar com os estadunidenses. Por quê? Porque eles são o maior mercado consumidor do mundo. Entende? Então, isso nos rememora com a Guerra Fria. Então dá para fazer um paralelo entre esse conflito atual, que é muito mais em volta de tecnologia, muito mais em volta de informação, do que um conflito com arminha, né, com tiro, como foi, né, a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E como não tem um conflito frontal entre as duas principais potências, e são duas potências, novamente, capitalista e socialista, a gente dá um pulinho lá no século XX e compara com a Guerra Fria. Sacou? É isso. Mais um ponto que eu posso conversar com vocês. Ah tá, IDH. O que é IDH? É Índice de Desenvolvimento Humano. É um dos principais, se não o principal índice utilizado para a análise de indicadores de países. O IDH é composto por educação, saúde e renda per capita. Essa educação basicamente vai se preocupar com o quê? Vai se preocupar com o tempo que as pessoas ficam dentro de sala de aula. Ah, a pessoa nasce, vai para o prezinho e depois ela se forma doutor. É esse tempo de estudo, sacou? A saúde já vai se preocupar com quantos anos as pessoas morrem. Peraí, no Japão as pessoas morrem com 82 anos, então a expectativa de vida no Japão é de 82 anos. Entra nesse critério do IDH. A do Brasil é de 77 anos. Entra nesse aspecto do IDH, que é a expectativa de vida, que nós resumimos como saúde. Tá? E renda per capita é quanto que todo mundo tem de grana no bolso. Beleza? Que é aí que se centra a maior crítica ao IDH. Por quê? Porque num país absolutamente desigual, como é o caso do Brasil, você tem o Lema, que tem uma fortuna superior a 7 bilhões de reais, e ao mesmo tempo você tem milhões de brasileiros que ganham 768 reais por mês, o que não paga um mercado de muita gente, o que não paga um aluguel em Brasília. Entende? E aí o Lema, ele pega o renda per capita e puxa lá para cima. Por quê? Porque o cara sozinho tem mais dinheiro do que um pequeno país da América Central, do que uma ilhota lá da Oceania. Então, ele e outros milionários do Brasil puxam a renda per capita para cima. Mas você não pode esquecer que no seu país e em outros países do mundo, ao mesmo tempo que tem um Lema, tem milhões e milhões e milhões de pessoas que não ganham nem R$1.000 por mês. Tá? Então, esse é o DH. Já falei sobre isso. Ah, tá. Voltando rapidamente para a América, tá bem? Vamos dar um pulinho lá em América de novo, tá? E aí eu vou voltar para aquele nosso mapinha, tá bem? Por quê que é importante esse mapa?
pelo seguinte, gente, olha só. Olha para a América. A América é um continente grande pra caramba, que pega desde a América do Norte, América Central e América do Sul. Essa divisão entre Norte, Central, Sul, América Anglo-Saxônica, América Latina, a gente vê com mais detalhes depois, tá? Mas depois da P2. De boa? Mas olha para esse mapa. É um mapa grande pra caramba. É um mapa gigante, gigantesco. Olha para esse continente, cara. É um continente muito grande. A América passa por diversas latitudes. Ei, não se perde. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tô falando da sua vida. Eu tô falando do seu continente, tô falando do seu país. Vem comigo. A América, o continente americano, é um continente gigantesco, grande pra caraca. Esse continente pega várias latitudes. O continente americano passa por várias latitudes. Dessa forma, o que acontece? Pega desde áreas muito frias até áreas muito quentes, como é o caso da Amazônia, como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso da Caatinga nordestina. Quente pra caramba, porque baixas e baixíssimas latitudes. Tá? Então, mas tem alguns outros fatores climáticos que influenciam a diversidade que nós temos na América. E aí você fala assim, Almir, que diversidade é essa? De tudo. De tudo. Diversidade climática, diversidade de espécies vegetais, de espécies animais, de relevo, de tudo. Que fatores são esses? 1, latitude, já expliquei. 2, altitude, já falei em sala também. Quanto mais alto é o relevo, mais frio. Por quê? Porque lá em cima tem menor presença, tem menor presença de gases atmosféricos, como o oxigênio. Gases que têm a função, tem a função de reter o calor. Se tem menos gases que retêm o calor, logo será mais frio. Eu sei que você sabe, pô, vai ser mais frio. Tá? Então, quanto mais alto é o relevo, mais frio ele será. Outro fator, massas de ar, são nuvens, são grandes massas de ar formadas pela evaporação. Massas de ar são formadas pelo vapor d'água que vem de corpos hídricos, rios, lagoas, mares, oceanos, beleza? E de vegetações. Toda essa galera joga vapor d'água para a atmosfera e forma essas nuvens gigantescas, que são massas de ar. Claro, quando eu falo nuvens, eu estou reduzindo para facilitar a sua compreensão, tá? Mas massas de ar são formadas por evaporação, por umidade, que vem de corpos hídricos e vegetação, tá? Correntes marítimas são porções do oceano. Lembra de todo mundo do Procurando Nemo? Já falei sobre isso aqui. Correntes marítimas também são fatores que explicam essa diversidade de tudo que você tem no continente americano. Relevo. Quanto mais alto é o relevo, mais você vai ter porções mais frias. Se o relevo é muito alto, lá em cima será mais frio. Se o relevo é mais baixo, aqui embaixo será mais quente. Relevo é um fator climático que parece muito com altitude, que é um outro fator. Além disso, tem uma outra paradinha. Imagina a Cordilheira dos Andes. Olha isso aqui, ó. Esse relevo mais expressivo, aqui no cantinho, ó, aqui na porção mais ocidental do continente americano, mais a oeste do continente americano, é a Cordilheira dos Andes. Essa cordilheira, presta atenção, vem comigo, presta atenção, vem comigo. Essa cordilheira, ela é muito alta, tem uma altitude de mais de 6.000 metros. A umidade que vem do Pacífico não consegue transpor com facilidade a Cordilheira dos Andes. Se não consegue transpor com facilidade, o relevo é o impeditivo para que a umidade chegue nessas localidades. Então, o relevo ele também impede a livre circulação de massas de ar que influenciam os climas das mais diversas localidades do planeta. Tá? Então, o relevo também tem essa função, beleza? E localização geográfica. Como assim localização geográfica? Quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais longe da linha do Equador, mais frio. Também lembra muito latitude, que é um outro fator, tá?
Então são esses fatores que eu queria trazer para vocês, que complementam a nossa conversa sobre a América, tá? E explicam por que pensou em América é uma coisa que pensar em diversidade. Beleza? Quero falar um pouquinho também sobre os Andes. Acabei de tocar nos Andes, quero voltar, né, sobre os Andes. Por quê? Porque os Andes, eles são um tipo de relevo que a gente já falou em sala. É um tipo de relevo que a gente encontra na América Latina em várias porções dela, que só muda o nome. Na América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, são montanhas rochosas. No México, em América Central, já vira Sierra Madre. E na América do Sul, Cordilheira dos Andes. São montanhas altíssimas, de mais de 6.000 metros. São dobramentos modernos. Dobramentos modernos. Ei, não se perde, vem comigo. Dobramentos modernos. É um tipo de relevo que é formado pelo encontro de placas tectônicas. Em cima das placas tectônicas, você tem os continentes, você tem os países. Essas placas tectônicas se encontram e você tem a formação de quê? Vem de dobramentos modernos, que são uma forma de relevo, a forma de relevo mais alta que existe no nosso planeta. Tá bem? E é isso. É isso, gente. Expliquei tudo, tá? Falei de todos os elementos que eu queria comentar com vocês, que eu acho que são importantes para a nossa P2. Tá? Até fechar meu tablet aqui. Gente, façam essa revisão várias vezes, tá? Vejam a aula que eu coloquei aqui que complementa a explicação sobre América e tamo junto. Tenho certeza que vocês vão mandar bem nessa prova, tá? Beijo no coração de vocês. Eu fui.